Muito bem, vamos dar sequência, então, ao nosso simpósio, né, no qual a gente passará a próxima mesa, que será sobre qual a repercussão da pandemia no setor de pesquisa de seu hospital, e essa mesa será coordenada pela professora Cláudia Diniz Lopes Marques, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, que é professora adjunta de Reumatologia da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Saúde Pública pelo Centro de Pesquisa Ageu Magalhães e gerente de ensino e pesquisa do Hospital de Clínicas da Federal de Pernambuco. A professora doutora Cláudia Diniz, nós podemos dar continuidade à nossa mesa. Obrigado. Obrigada, José Geraldo. Boa tarde a todos que estão aí no YouTube acompanhando essa transmissão. Então, antes de mais nada, em nome do nosso superintendente, doutor Felipe Carrilho, eu gostaria de agradecer o convite e para que o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco possa participar dessa discussão tão importante. A gente sabe que a pandemia trouxe uma série de repercussões nos nossos hospitais universitários, né, não só na questão da atenção à saúde, mas também na questão da educação e da pesquisa. Algumas situações relacionadas com a pesquisa foram até beneficiadas, né, muitos assuntos, né, para pesquisa relacionados à Covid-19, então alguns hospitais, de fato, tiveram até um aumento aí, mas é muito importante que se discutam os aspectos relacionados, né, com a pesquisa, não só a pesquisa clínica, mas a pesquisa básica, as parcerias, o funcionamento do comitê de ética, que foi prejudicado pela dificuldade das reuniões presenciais, o relacionamento com a CONEP, enfim, todas as questões relacionadas com a pesquisa. Então, como eu já fui apresentada, eu estou como gerente de ensino e pesquisa do Hospital das Clínicas da UFPE, e também eu coordeno atualmente o Registro Brasileiro de Covid-19 em pacientes com doenças reumáticas, né? Eu, enquanto reumatologista da Sociedade Brasileira de Reumatologia, eu fui designada para coordenar esse registro também, um trabalho aí multicêntrico, hercúleo, né, no meio da pandemia. Bom, eu tenho aqui o nome da debatedora, Tatiana Guimarães de Noronha, que é médica pediatra e infectologista, que vai estar com a gente na mesa para fazer os debates. Ela tem mestrado em saúde pública e doutorado em epidemiologia, é professora de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e coordena a rede de estudos observacionais para monitoramento da efetividade, imunogenicidade e segurança da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e história natural da doença em crianças e adolescentes, né? Uma iniciativa do DECIT, do Ministério da Saúde. E para as apresentações, temos o professor Marcelo Alves Soares, que vai falar sobre a experiência do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. O professor Marcelo tem graduação em Ciências Biológicas e bacharelado em Genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Perdão. Mestrado em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Biológicas também pela UFRJ. Atualmente é pesquisador titular do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, onde coordena o programa de oncovirologia. E ainda é bolsista de produtividade 1C do CNPq e cientista do nosso estado sênior da FAPERJ. Em seguida, teremos o professor Benedito Carlos Maciel, que vai falar da experiência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O professor Benedito é titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é ex-diretor dessa faculdade e ex-diretor executivo da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência. Então, sem mais delongas, eu vou convidar o professor Marcelo para iniciar a sua apresentação. Um bom evento a todos e até já. Obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Cláudia aqui e ao José Geraldo, doutor José Geraldo, pela oportunidade aqui da gente estar
podendo apresentar um pouco sobre o impacto, né, da Covid-19 lá no nosso INCA, no Rio de Janeiro, né? Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se vai tudo certinho. Ok? Espero que possam ver a tela direitinho. Então, a gente vai falar um pouco sobre o impacto, então, na pandemia, né, na pesquisa do Instituto Nacional do Câncer. Eu vou falar também como coordenador do programa de pós-graduação em oncologia lá do INCA, também posso falar um pouco sobre a questão do impacto no ensino ali, principalmente na pós-graduação stricto sensu, né? É importante ressaltar que, quer dizer, para a pesquisa do INCA, isso teve um caráter muito especial, porque, na verdade, foi a coordenação de pesquisa, lá da qual eu faço parte, que iniciou a força-tarefa do INCA para a testagem, né, no momento lá inicial da pandemia, lá no início do ano passado, né, a partir de março, abril do ano passado. A gente começou com uma parceria com a UFRJ, e inicialmente, já no início de abril de 2020, a gente implantou lá na pesquisa, né, sob minha coordenação, a testagem de funcionários e pacientes, né, naquele momento da pandemia, em que a gente tinha praticamente 100% dos nossos testes positivos nos pacientes do INCA e em muitos dos funcionários também, né. A gente credenciou o INCA com um centro de testagem junto ao Ministério da Saúde, né, recebíamos os kits de RT-PCR, fazíamos RT-PCR naquele momento, e posteriormente também os kits foram providos através de uma interação, então, uma colaboração com o Biomanguinhos, né, da Fiocruz do Rio de Janeiro. Tá? E só para vocês terem uma ideia, a gente atendia basicamente a população do INCA, né, funcionários, alunos, pacientes, obviamente, em primeira instância, e até o início de dezembro desse ano, a gente já havia feito mais de 21.500 testes no INCA de RT-PCR, né, para a comunidade da instituição. A gente também montou um ambulatório para autodeclaração de sintomas e testagem de funcionários do INCA, e os pacientes, enquanto os pacientes eram coletados junto às comissões CCH das diversas unidades. Nós temos 5 unidades assistenciais no INCA, o Hospital do Câncer 1, 2, 3, 4, e o Centro de Transplante Medula Óssea, e as CCHs, então, faziam as coletas dos pacientes, enquanto que para os funcionários a gente tinha esse ambulatório montado, né? E incorporamos, eventualmente, o teste de Covid-19 como rotina laboratorial no INCA, tá? Tudo a partir da nossa coordenação de pesquisa. Até hoje, então, a gente testa, né, funcionários terceirizados, alunos, residentes, pacientes internados e admitidos com sintomas, bem como, e principalmente, eu acho que isso nos últimos, na verdade, no último ano, se tornou uma peça bastante importante do processo, que é a testagem de pacientes pré-procedimentos. Então, pacientes pré-cirúrgicos, que vão fazer alguma cirurgia para o câncer, pré-quimioterapia, pré-radioterapia e, principalmente, pré-transplante de medula óssea, que a gente sabe que você submeter pacientes oncológicos a esse tipo de procedimentos, eles estando positivos para a Covid-19, isso pode se tornar uma situação bastante grave, inclusive, com risco de morte, né? Então, qual foi o impacto exatamente na pesquisa, dado que a gente implantou isso dentro das dependências da pesquisa do INCA, lá no Rio, né? Obviamente, a gente teve o comprometimento de áreas e laboratórios da pesquisa para testagem, então a gente deslocou determinadas áreas geográficas do nosso centro de pesquisa exclusivamente para trabalhar com a testagem, com a rotina da testagem, e obviamente restringindo o acesso a essas áreas dos diferentes laboratórios, né? A gente teve o comprometimento de recursos humanos, obviamente, da pesquisa também, para testagem, uma vez que, na verdade, a gente funcionou através
da implantação de uma força-tarefa com base principalmente em voluntários, né, dentro do corpo social da nossa instituição. Então, alunos de pós-graduação, pós-docs, né, pós-doutorandos, técnicos, tecnologistas, pesquisadores, quer dizer, todos eles voluntários. Então, eles pararam as suas atividades de pesquisa, obviamente, rotineiras, para se dedicar a essa testagem, né, para a Covid-19, e, obviamente, isso concomitante com uma paralisação inicialmente total e, posteriormente, parcial das atividades outras, né, de pesquisa e ensino não relacionadas à Covid-19. Então, eu, como coordenador do programa de pós-graduação, também posso dizer que, obviamente, a gente basicamente interrompeu ali as teses, as dissertações, né, os projetos associados à pós-graduação, não relacionados à Covid-19, porque simplesmente, além da questão do distanciamento social, que naquele momento era muito né, preconizada, né, é importante, também até a questão do comprometimento desses recursos humanos, desses indivíduos, para atividades relacionadas à Covid-19, né? E desviamos, então, dessa forma, os projetos de pesquisa, né, como acho que aconteceu basicamente no mundo inteiro, né, desviamos todos os projetos de pesquisa, particularmente ali no programa de oncovirologia, que eu chefio, né, de outras, a gente trabalha com vírus oncogênicos, né, papilomavírus, vírus hepatotrópicos, HIV/AIDS, e a gente deslocou basicamente todo o nosso arsenal de recursos humanos e insumos para trabalhar com SARS-CoV-2 e Covid-19. Né? Então, obviamente, a gente focou nessa pesquisa, e isso a gente pode dizer que se teve um impacto, obviamente, negativo no desenvolvimento das pesquisas outras que estavam em andamento até aquele momento, até o início da pandemia, isso nos trouxe oportunidades, né, também para contribuir um pouco com o conhecimento sobre aspectos da virologia e da clínica dos pacientes com Covid-19 para a ciência, tanto básica, transnacional, quanto clínica de Covid-19. Né? Então, a gente focou muito na temática de Covid e câncer, obviamente, tendo a particularidade do nosso instituto, né, de ser o Instituto Nacional do Câncer, com pacientes com Covid-19 ali, a gente viu um nicho assim, bastante peculiar que a gente desenvolveu adiante. Né? Então, assim, focamos na temática de Covid e câncer, fazendo estudos de perfil clínico patológico da doença em pacientes oncológicos, sobrevida desses pacientes com Covid e câncer, dinâmica da infecção viral de pacientes imunossuprimidos, já que o câncer é uma doença por si só, tanto pela doença de base em si, quanto pelo tratamento para pacientes com câncer. É uma doença que é uma situação que confere imunossupressão, né, que hoje a gente sabe o quão importante é isso dentro da Covid-19. Trabalhamos na diversificação do vírus nesses pacientes, né, do ponto de vista de biologia molecular, de virologia básica, resposta imune à reinfecção e à vacinação em pacientes com câncer, e vigilância genômica de SARS-CoV-2 no INCA. Né? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos, né, que a gente publicou. Na verdade, esse foi o primeiro trabalho em Covid e câncer publicado no Brasil, né, que foi um relato da situação clínico-patológica dos nossos pacientes lá no Instituto Nacional do Câncer, né, em que a gente caracterizou realmente determinantes, né, de severidade, de gravidade, inclusive de óbito, né, e outros efeitos colaterais, internação, utilização de ventilação mecânica, etc., internação em UTI, com base em diferentes tipos de câncer acometendo esses pacientes que eram concomitantemente acometidos com Covid-19, né? Nesse momento também a gente já tinha, no nosso grupo lá da oncovirologia, já tinha parcerias, né? Algumas nacionais, obviamente, algumas internacionais. A gente já tinha, trabalhando com HIV/AIDS, uma parceria importante com
o Laboratório de Imunorregulação do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergia, que é o NIAID, do Instituto Nacional de Saúde, né, o NIAID dos Estados Unidos, inclusive com a participação, né, e chefia desse laboratório do Dr. Anthony Fauci, que eu acho que é conhecido, ficou conhecido aí por todos nós, principalmente até pelo público leigo nesses últimos 2 anos, por ser o advisor científico, né, da Presidência da República dos Estados Unidos, né, na verdade, desde a época Bush, da era Bush, passando por todos os presidentes, até inclusive continua até o momento com Biden, né, mas principalmente pela era Trump, né, e a gente, com ele e outros pesquisadores desse laboratório, o Dr. James Atos e a doutora Cláudia Ticala também, a gente continuou agora focando em SARS-CoV-2 as nossas pesquisas junto com esse grupo, né, e publicamos já desde esse primeiro trabalho, né, que eu mostrei para vocês aqui, já tem a participação desses indivíduos, né. Então, a partir daí a gente trabalhou com desenvolveu projetos mais relacionados à biologia molecular do vírus em pacientes com câncer, né. Esse trabalho aqui também, eu acho que ele é um trabalho bastante importante que a gente desenvolveu, mostrando que em pacientes com câncer infectados pelo SARS-CoV-2, esse vírus, ele revelava uma diversidade genética dentro do indivíduo infectado muito maior do que em pacientes sem câncer, que a gente usou como um comparador, como um grupo controle nesse trabalho, né? Isso se tornou cada vez mais importante dentro do entendimento da biologia da infecção por esse vírus, né, em pacientes com câncer, e hoje a gente sabe o quão a imunossupressão é importante nessa doença e na persistência do vírus, na persistência da liberação de vírus e da própria infecção, né, detectável muitas vezes ao longo de meses a fio, né, que é característica de pacientes imunossuprimidos, dos quais os pacientes com câncer são um grupo importante, né? Hoje, a gente sabe que essa persistência é muito provavelmente responsável pela gênese dos variantes aí que a gente vem tanto falando e que tanto assolam aí né, os pesquisadores e médicos no mundo inteiro, né? Que aparecem aí ao longo da pandemia, né? A gente também descreveu pela primeira vez no Brasil, né, eventos de reinfecção de indivíduos, indivíduos que já haviam sido infectados mais uma vez, já haviam sido infectados antes e foram infectados de novo com uma segunda cepa diferente, tá? Esse foi o primeiro caso do Brasil aqui descrito, né, mais uma vez em uma paciente oncológica do nosso INCA, né, e posteriormente também desenvolvemos, já com o avanço da vacinação, né, já desenvolvemos trabalhos mostrando, e esse também foi um dos primeiros trabalhos, eu diria, talvez no mundo, publicados em uma revista internacional indexada, mostrando infecções por variantes de preocupação ou variantes de interesse em indivíduos que já haviam sido vacinados aí com 1 ou 2 doses de vacina ou mesmo reinfectados, né? Então, mostrando aí o que a gente hoje está vendo aí, né? A certa resistência, principalmente de cepas VOC, né? Cepas de variantes de preocupação, que conseguem infectar indivíduos mesmo com uma resposta imune desenvolvida a partir da vacinação contra a Covid-19. Né? Por fim, a gente também vem desenvolvendo a vigilância genômica do SARS-CoV-2 na nossa instituição, né? Como vocês podem ver aqui, já desde lá aqui eu estou mostrando 1 ano aqui de vigilância genômica, desde o final do ano passado, outubro do ano passado até agosto desse ano, já mostrando aqui toda a substituição de variantes que a gente teve, né? Aqui os variantes ancestrais brasileiros, depois aqui em amarelo a P2, né? Que é uma variante de interesse, depois substituída pela Gama, que é a P1,
E, mais recentemente, aqui a Delta, obviamente, a gente já tem mais dados aqui, já começando a aparecer a Ômicron também na nossa casuística, tá? Então, eu queria terminar agradecendo aqui os participantes, né, dessa força-tarefa, principalmente lá no INCA, que permitiram todo esse trabalho ser desenvolvido a partir da implantação da testagem e da força-tarefa de acompanhamento dos pacientes com Covid na nossa instituição, integrantes do programa de oncovirologia, né, a Juliana e a Lívia principalmente, de outros programas, o João Viola, Andréa Mello, da pesquisa clínica, a Fiocruz, né, pela parceria com os kits, o Laboratório de Imunorregulação do NIH, né, pela contribuição científica, e também todas as nossas agências de fomento e de apoio. Tá? Muito obrigado. Então, obrigada, professor Marcelo. Excelente aí, né? A produção científica do INCA, na verdade, em relação à Covid, terminou sendo alavancada, né? Então, muito bom. Vamos, então, chamar agora o professor Benedito Carlos Maciel, que vai falar sobre a experiência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Professor Benedito. Bom, boa tarde a todos. Eu me sinto extremamente honrado com essa oportunidade de estar compartilhando experiências com outras instituições universitárias que me é oferecida por esse simpósio da Abrauê. Eu vou compartilhar a minha tela. Bom, eu vou dar uma ideia primeiro estrutural a respeito da nossa estrutura de pesquisa e de como o nosso hospital está inserido aqui. Essa é uma imagem aérea do campus da USP de Ribeirão Preto, onde tem 8 unidades universitárias. Aqui está o Hospital das Clínicas, que é ao lado aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A nossa estrutura funcional, ela depende de uma interação muito forte entre o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina. A faculdade é vinculada à USP, que é uma autarquia especial, e o hospital é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Saúde. Desde 1988, nós temos aqui uma fundação de apoio, a FAEPA, que é uma fundação de direito privado, que, ao longo do tempo, se tornou fundamental para o funcionamento dessa estrutura universitária que a gente tem hoje aqui. Essa estrutura ela é de tal forma, graças à parceria com a FAEPA, em que nós temos unidades de saúde em todos os níveis, desde a atenção terciária, onde nós temos aqui o Hospital do Campus e a unidade de emergência, até a atenção secundária, onde nós temos uma maternidade, o hemocentro, temos um hospital estadual localizado em Serrana, um hospital estadual em Ribeirão Preto, um hospital estadual em Américo Brasiliense e uma série de unidades de atenção primária na cidade de Ribeirão Preto, em parceria entre a Fundação, o Hospital, a Faculdade de Medicina e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O Hospital das Clínicas ele fica localizado na zona oeste da cidade de Ribeirão Preto e a maior parte dessas unidades primárias de atenção à saúde elas ficam dentro de um raio de mais ou menos 5 quilômetros do hospital. E a unidade de emergência ela fica localizada bem no centro da cidade, a 7 quilômetros do Hospital do Campus. Nós temos o Hospital Estadual em Ribeirão Preto, a zona sul, a 10 quilômetros, a maternidade, a Mater, a 14 quilômetros na zona norte, temos o Hospital Estadual em Serrana, 40 quilômetros, e temos o Hospital Estadual de Américo Brasiliense a 74 quilômetros. Todas essas unidades compõem um conjunto de hospitais com aproximadamente 1.200 leitos ativos, sendo que o maior, obviamente, é o Hospital do HC Campus de Unidade de Emergência, que tem 920 leitos. Essa estrutura é importante porque atividades de pesquisa são desenvolvidas em todas essas unidades do complexo de saúde. Eu queria chamar a atenção para essa imagem que mostra o Hospital do Campus e a proximidade que ela tem
que ele tem da Faculdade de Medicina, onde ficam os departamentos básicos, de pesquisa básica da faculdade, né? Isso é importante porque facilita o acesso e a possibilidade de projetos de pesquisa em conjunto entre a área clínica e as áreas básicas. As unidades, a nossa estrutura de controle de atividade de pesquisa, ela fica localizada num prédio ao lado do Hospital Campus, esse prédio aqui, que abriga a Clínica Civil e Convênios, onde são realizados atendimentos ambulatoriais de pacientes privados, que corresponde a aproximadamente 6% do atendimento global do hospital, e a unidade de pesquisa clínica, que fica no subsolo desse prédio. Nessa unidade de pesquisa clínica, que é uma gestão compartilhada do hospital e da fundação, nós temos desenvolvimento de projetos acadêmicos, que são por iniciativa dos docentes da Faculdade de Medicina, temos também projetos que são patrocinados pela indústria. Essa unidade, ela oferece aos pesquisadores apoio administrativo e apoio técnico. Esse apoio técnico constitui-se por ambulatórios que são localizados nesse prédio, laboratórios que são usados no prédio do Hospital das Clínicas, enfermarias que ficam no prédio do Hospital das Clínicas e uma equipe de profissionais que inclui coordenadores de projeto, auxiliares de pesquisa, enfermagem e farmacêuticos. Então, toda essa estrutura é que dá apoio aos projetos de pesquisa desenvolvidos no Hospital das Clínicas. Bom, o nosso Comitê de Ética em Pesquisa, ele é um comitê que está, nesse momento, em acreditação para ficar mais independente ainda do CONEP, e ele tem uma produção de trabalhos aprovados em 2019, eram praticamente 400, em 2020 o total de projetos ficou em torno de 500, e o mesmo perfil ocorreu em 2021. Desses 400 a 500 projetos, nós tivemos em 2020 63 projetos relacionados à Covid e 73 projetos até 7 de dezembro relacionados em Covid em 2021. Desses projetos, a unidade de pesquisa clínica, ela dá suporte para 14% em 2020 e 12% em 2021, o que corresponde em torno de 10 a 12 até 20 projetos acompanhados continuamente. Bom, eu vou tentar mostrar alguns exemplos de tipos de pesquisas que foram desenvolvidas nesse período. Nós tivemos, como eu mostrei, um número relativamente grande de projetos. Tivemos até agora mais de 30 publicações em revistas internacionais de alto impacto, e uma delas é uma pesquisa que envolveu a análise da resposta imune em pacientes com Covid, mostrando uma hiperfunção com ativação de inflamossomas e envolvimento de neutrófilos. Em relação aos inflamossomas, foi documentado através desse estudo, publicado em setembro de 2020, que eles são ativados em resposta à infecção e de uma maneira muito similar ao que acontece na gota, que também é uma inflammossomopatia. E isso ele citou a ideia de que a colchicina poderia ter algum papel em pacientes que tivessem Covid. Então, desse nasceu esse outro estudo, o estudo agora clínico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, né, que mostrou que formas moderadas de Covid, uma dose de 0,5 miligrama 3 vezes ao dia por 5 dias, seguido por 0,5 miligrama 2 vezes ao dia, reduziu o tempo de hospitalização e no tempo de uso suplementar de oxigênio. É um estudo que está sendo ampliado nesse momento para um número ainda maior de pacientes, e ele vem em consonância com muitos outros estudos que estão sendo desenvolvidos na literatura, testando o papel dessa droga na Covid-19. Um outro estudo também publicado em setembro, estudo de área básica, ele é um estudo que também mostrou uma influência sobre armadilhas de neutrófilos na Covid-19, e isso gerou a possibilidade de testagem de enoxaparina como inibidor dessas NETs
E isso também foi documentado com corticoides como possibilidade de efeito nesse tipo de efeitos, respostas inatas da imunidade. Bom, esse estudo ele envolve, como eu mostrei para vocês, tanto a inter-relação entre trabalhos originados na área base até aqueles originados na área clínica, e envolve um conjunto muito amplo de especialistas clínicos, como reumatologistas, infectologistas, intensivistas, cardiologistas, pneumologistas e patologistas. E, do outro lado, um conjunto de profissionais de área básica, como farmacologistas, imunologistas, virologistas, bioinformáticos, técnicos de apoio, com mais de 150 pessoas. Então, é uma integração entre ciência básica e ciência clínica, que é facilitada, no nosso caso, por essa proximidade física entre a Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas. Esses trabalhos eles são realizados dentro de um CEPI de FAPESP, um Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, que foi autorizado pela FAPESP aqui na Faculdade de Medicina. Esse centro de pesquisa ele já tem mais de 10 artigos publicados, né, em revistas de impacto bastante elevado. Bom, dentro dessa linha de trombose microvascular, na unidade de emergência, que é uma unidade fundamentalmente clínica, foi desenvolvido um trabalho documentando trombose microvascular em microvasos da região da língua, por um sistema que permite visualizar essa microcirculação. E com isso foi possível observar obstruções nesses vasos sublinguais, né? E acabou gerando um estudo multicêntrico com participação da equipe da unidade de emergência sob intervenção de anticoagulante em pacientes com Covid-19 hospitalizados, dentro dessa relação entre a nossa unidade de pesquisa da unidade de emergência com organismos internacionais. Um outro projeto também importante, esse de natureza epidemiológica, foi desenvolvido na cidade de Serrana. Como eu disse para vocês, nós temos lá no nosso complexo um hospital estadual em Serrana, e a equipe do hospital estadual, em parceria com o nosso hospital, com o Instituto Butantan, com o Hemocentro, eles desenvolveram esse projeto, que é um ensaio clínico de implementação escalonada por conglomerados, para avaliar a efetividade da vacina produzida pela Sinovac Instituto Butantan, que é a Coronavac. E esse estudo mostrou uma grande efetividade direta disso, tanto em pacientes para proteger o aparecimento de sintomas de 80%, em hospitalização mais de 95%, a mesma coisa como a prevenção de morte, tanto em pacientes entre 18 e 59 anos, como paciente acima de 60 anos. Então, esse é um outro tipo de estudo que foi desenvolvido na nossa instituição. Então, todas essas instituições, elas desenvolvem atividades de pesquisas, como eu mostrei para vocês, num número bastante substancial de pesquisas ligadas exclusivamente à Covid-19. É isso que eu queria apresentar. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Excelente, né? A gente sabe que a Faculdade de Ribeirão Preto tem a excelência em pesquisa, né? Inclusive, eu conheço aí os reumatologistas que participaram desse estudo citado aí da colchicina, um estudo que já vem sendo bem amplamente citado em várias apresentações. Bom, então, eu queria chamar aqui a debatedora, a Tatiana Guimarães de Noronha. Tatiana, tudo bem? Boa tarde. Então, passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a professora Cláudia o convite, cumprimentar os colegas de mesa, os professores Marcelo e Benedito, agradecer pelas apresentações. Eu vou procurar ser breve nos comentários, né, para a gente, enfim, em função da mesa seguinte. O que eu gostaria de comentar, o que eu gostaria de fazer bem geral, como foi bem colocado, bem exposto aqui pelos colegas, né, com as experiências dos seus respectivos serviços, nós sabemos o papel, a importância dos hospitais universitários e ensino, né, o papel que eles tiveram e têm no controle da Covid-19. Se por um lado, né, alguns projetos de pesquisa
que estavam em andamento com outros temas, com outros assuntos, tiveram que ser temporariamente interrompidos, suspensos ou mesmo lentificados, né, em função da necessidade de enfrentamento da Covid-19, os hospitais universitários e de ensino vieram com toda a sua expertise, não só na assistência, né, na sua grande maioria, serviços de referência, como também trazendo a sua atuação em ensino e em pesquisa, ajudando a responder algumas questões importantes no enfrentamento da pandemia, desde o diagnóstico, né, da Covid-19, o manejo clínico desses pacientes, a avaliação de efetividade de alguns medicamentos e, inclusive, das vacinas. E eu gostaria de fazer, né, um breve relato aqui, inclusive um agradecimento aos serviços, aos hospitais universitários e de ensino, eu estou aqui hoje representando a Rede Nacional de Estudos para Monitoramento da Efetividade e Segurança, né, do Plano Nacional de Vacinação da Covid-19, que foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, né, uma encomenda do Ministério da Saúde com fomento do DECIT. Isso graças à ação, né, dos hospitais universitários de ensino, que já estavam com várias iniciativas, várias propostas de pesquisa, outras pesquisas já em andamento para avaliação, basicamente, né, principalmente da efetividade e segurança vacinal. Então, no início desse ano, o DECIT lançou, né, um chamamento para diferentes grupos de pesquisa para saber, né, no nível nacional, várias instituições de pesquisa com propostas nesse sentido. E buscando integrar essas propostas para que eles pudessem responder de maneira complementar, de maneira integrada, as diferentes perguntas de interesse, né, do Programa Nacional de Imunizações em relação ao monitoramento da efetividade e segurança, né, diferentes setores, né, diferentes instituições de pesquisa, muitos dos quais hospitais universitários de ensino foram convidados, né, a participar da rede. Nós temos dezenas de instituições de ensino do país, dezenas de pesquisadores colaborando no momento, né, com essa rede, são 5 eixos, né, em relação a diferentes grupos de interesse, população geral, indivíduos com comorbidades, trabalhadores de saúde, crianças, né, população pediátrica sendo avaliada em relação à Covid pediátrica e também a questão da intercambiabilidade vacinal, né? Na verdade, o esquema heterólogo, o esquema primário heterólogo, que suscita ainda hoje muita dúvida, muita discussão em relação à efetividade e imunogenicidade. Então, graças à união de diferentes setores, né, diferentes instituições de ensino e pesquisa que já estavam com projetos em andamento, que entenderam a importância de trabalhar em rede para trazer esse retorno para a comunidade científica, para as ações programáticas de imunização, nós estamos com essa rede em andamento, com a participação de muitos dos hospitais aqui presentes. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da nossa rede de estudos. Obrigada. Obrigada, Tatiana, excelente. Eu acho que a mensagem que fica é exatamente trabalho em rede, né? Isso mostrou, a pandemia trouxe algumas coisas de positiva e uma delas foi essa. A gente pode trabalhar em rede, os hospitais universitários podem trabalhar em rede e trazer aí grandes projetos de pesquisa e respostas, né, para as nossas dúvidas. Bom, infelizmente, nós não temos nenhuma pergunta específica aqui no chat, e as pessoas elogiando, né? Inclusive aí a adequação do INCA, mas nenhuma pergunta específica, e por conta do adiantado da hora, os professores aí entrando, então agradeço a todos, e por conta aí do adiantado da hora, para a gente não atrasar mais o evento, eu vou encerrar a mesa. Agradeço a todos, agradeço o convite e um bom resto de evento aí para vocês. Um abraço.